Esse é um assunto bastante que chama muito a nossa atenção. Como os irmãos sabem, o nosso assunto ele se limita ao pensamento do apóstolo Paulo. Esse é o nosso objetivo, é analisar o pensamento dele a respeito de alguns temas que foram abordados dentro das epístolas paulinas. Então, nós fizemos uma abordagem histórica contextual das epístolas, as 3 epístolas, e estamos nesse momento analisando alguns dos temas, que ressaltam nas suas epístolas. Então, hoje, o nosso objetivo será abordar o tema da escatologia. O que a escatologia significa? Nós teremos uma introdução e depois nós estaremos observando aqui, dentro desse assunto geral, escatologia, pelo menos 3 perspectivas específicas de Paulo a respeito desse tema, tá bom? Mas antes, vamos orar e pedir a bênção de Deus nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que a explicação, as leituras do texto, tudo seja usado pelo Teu Espírito para edificar a nossa fé e nos fazer enxergar com esperança aquilo que nos aguarda. Nós oramos por isso e te agradecemos mais uma vez pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e por toda essa experiência que podemos viver juntos na vida cristã até que o Senhor Jesus volte. Nós oramos por tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, eu coloquei no grupo do WhatsApp um estudo. Essa página não. Eu coloquei no grupo do WhatsApp o estudo, então se você tem acesso, você pode acompanhar aquilo que nós vamos tratar aqui agora, tá? Já antecipo que essa semana foi uma semana, minha agenda ela não consegui atender tudo que eu tinha como objetivo para essa semana, para não conseguir terminar o estudo, Eu queria fazer 5 abordagens aqui e não consegui. Então, mas nós vamos tratar aqui aquilo que eu consegui escrever durante essa semana. Nós tivemos nosso grupo discipulado no retiro, nós chegamos ontem, já à tarde, e não consegui. Eu fui para o computador, ainda continuei pesquisando, lendo e fui redigir mais alguma coisa, mas não consegui terminar o estudo que eu tinha como plano de expor aqui hoje. Tá? Mas o que nós temos aqui é suficiente para termos uma visão bem abrangente a respeito da vida, do pensamento do apóstolo Paulo sobre escatologia. Vamos entender brevemente aqui o que significa escatologia. A palavra escatologia é formada por 2 palavras gregas. Uma é eschatos, último, e logos, fala, razão, estudo, tá? Ou palavra, significando uma análise das últimas palavras ou das últimas coisas. Esse é o sentido primário da palavra escatologia. É uma análise de últimas palavras ou de últimas coisas, das últimas coisas. O conceito fundamental da escatologia bíblica se relaciona ao estudo dos últimos eventos que antecedem e que também procedem da vinda do Senhor Jesus. Então a escatologia não analisa apenas aquilo que acontecerá na vinda do Senhor Jesus, mas também aquilo que antecede a vinda do Senhor Jesus. Esse período que nós vivemos, esse milênio que nós estamos vivendo, esse período chamado de grande tribulação no qual vivemos, a escatologia se ocupa em analisar esses eventos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Tá? Não apenas os eventos próprios da sua vinda em si. A escatologia bíblica começa no Antigo Testamento, com a criação do cosmos e da raça humana. E aí já começa, talvez, alterar um pouquinho da nossa compreensão comum, da nossa compreensão mais padronizada que temos, porque a gente não pensa em escatologia a partir do Antigo Testamento. A gente basicamente pensa em escatologia a partir de, talvez, Daniel no Antigo Testamento e Apocalipse. Então, mas na verdade o estudo da escatologia começa com o livro de Gênesis, com os eventos da criação. Tudo isso
está apontando para a vinda do Senhor Jesus e o que vai acontecer lá na frente. Então veja, nós temos ali em Gênesis análises, conteúdo para pensarmos do ponto de vista da escatologia. Então, nesse princípio, o homem desfrutava da presença e comunhão com o Criador, de modo pessoal e íntimo. Contudo, ao transgredir a aliança no preceito da obediência, perdeu os privilégios desse relacionamento, sofrendo tanto ele quanto a natureza que lhe estava sujeita, os imediatos e rigorosos resultados do pecado. Então, o que a escatologia vai analisar? Claro, obviamente, a pessoa do Senhor Jesus, a sua vinda e tudo que vai acontecer com a vinda de Cristo. Mas isso acontece para a glória de Deus, em última análise, para a manifestação da glória de Deus, a fim de restaurar todas as coisas. A fim de redimir o homem e restaurar a natureza que foi prejudicada, corrompida por causa do pecado que o homem cometeu. Todo o restante do Antigo e Novo Testamentos revela a história do plano de Deus de reconciliar consigo o povo soberanamente eleito e restaurar a criação, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. A própria natureza aguarda ansiosa por esse dia em que ela mesma será restaurada. O João vê isso em Apocalipse, quando os céus, não apenas a terra, serão restaurados completamente na ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, esses testamentos, o Antigo e o Novo, revelam a história do plano de Deus de reconciliar consigo o povo soberanamente eleito e restaurar a criação, bem como manter sob a justa punição os que, pelo pecado, justa punição, aqueles que pelo pecado se rebelaram contra ele. Tudo, reconciliação, restauração e punição, culminarão em suas plenitudes por ocasião da segunda vinda de Cristo. Paulo entendia que a criação sofreu os danos do pecado, da queda. Contudo, antes de tudo, estava em execução um plano de redenção por meio de Cristo, com base em superiores promessas. Quem diz isso é o autor de Hebreus. E Cristo, ele é mediador de superior, de uma nova aliança baseada em superiores promessas. Então, essa vinda de Cristo, ela traz também esta esperança de promessas superiores àquelas anteriormente pronunciadas na antiga aliança. Então, estas promessas, elas estão sendo presente e serão no futuro plenamente cumpridas na consumação, quando a glória de Deus resplandecerá em todas as coisas. Resumindo, um plano geral: criação, queda, redenção, glorificação. Essa é a visão geral da escatologia. Criação, queda, redenção, glorificação. Tá? Nós comumente olhamos a escatologia apenas do ponto de vista da consumação, dos últimos eventos, aquilo que acontecerá na ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas tudo isso só pode ser compreendido se nós analisarmos o todo. E essa era a visão que o apóstolo Paulo tinha a respeito da escatologia. Então, essa visão geral sintetiza a teologia histórico-redentora e escatológica do apóstolo Paulo, tendo sido abrangente. Então, eu quis dizer isso aqui porque nós nos ocuparemos em analisar eventos futuros. Mas eu não poderia, na introdução, dizer que a visão escatológica de Paulo, a visão bíblica sobre a escatologia, e, portanto, a visão que nós devemos ter a respeito dessas coisas, precisa partir de uma percepção mais abrangente, mais profunda, não apenas aquilo que ainda acontecerá, como se aquilo que ainda acontecerá fosse uma esperança vazia, sem conexão lógica com as coisas que nós já estamos vivendo. Né? Então, existe uma percepção um pouco mais abrangente aí. E agora, nessa ocasião, nós estaremos tratando sobre a compreensão de Paulo a respeito da segunda vinda de Cristo, sobre o arrebatamento e a ressurreição. Tá? E aí nós temos dois itens que eu não consegui completar, como eu já disse, mas eu pretendo fazer isso essa semana e, terminando, isso estará presente na apostila que nós estamos preparando. Nós temos uma irmã, a
a Renata, aqui da nossa sala, que ela está já fazendo a revisão de todos os textos escritos até aqui, e no final do semestre nós pretendemos reunir todos esses textos numa apostila bem arrumadinha, bonitinha, com mapas, coisas que nós não fizemos aqui, né? E aí vocês vão receber isso de presente. Legal, né? Todo o material, né? Tudo bonitinho, para servir para a revisão dos irmãos e até para os irmãos usarem em outros ambientes e ensinar outros também. Eu tenho certeza que será uma bênção, né? E a Renata, da nossa sala, que não está aqui hoje, ela está cuidando disso, né? Ela está fazendo toda essa revisão aí. Então, o nosso objetivo será avaliar brevemente cada um desses itens, né? A segunda vinda de Cristo, o arrebatamento e também a ressurreição, aqui na nossa ocasião. O primeiro item nosso, o primeiro tópico é a respeito da segunda vinda de Cristo. O que Paulo compreendia a respeito da... Veja bem, nosso objetivo aqui não é explorar o tema da segunda vinda de Cristo em toda a Escritura, mas de forma objetiva, breve, destacar algumas percepções de Paulo a respeito da vinda de Cristo. Nosso limite é o pensamento do apóstolo Paulo. É isso que nós estamos tratando aqui na nossa sala desde o início do semestre. Tá? Então, o tema da segunda vinda, ou chegada, a palavra vinda ou chegada, para descrever aqui a segunda vinda de Cristo, é tradução de uma palavra grega chamada parousia, ou parousia. Tá? Essa palavra é uma palavra que era usada antigamente para descrever a chegada de um oficial, não era uma visita comum. É um oficial, uma pessoa de importância social, que ocupava um cargo de alto reconhecimento. Então, essa palavra parousia era usada para descrever a visita de um oficial. Tá? Então, veja que, intencionalmente, a palavra aqui usada já destaca a chegada de uma pessoa que é Cristo. Né? Alta patente, o oficial do reino. Né? O próprio rei é quem está chegando. Então, pode ser traduzida como vinda, como também pode ser traduzida como chegada. Essa palavra ela se encontra num dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, que é 1 Tessalonicenses 4,15, para se referir à vinda do Senhor Jesus. Então, o tema da segunda vinda, ou chegada pessoal e visível de Cristo, como revelação, que é um outro termo usado, apocalipsis, né? Revelação, descortinamento da vinda de Cristo. Ele vai se manifestar. A ideia é que os céus, dessa palavra, apocalipsis, é uma palavra que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, para se descrever aí, para se referir à vinda do Senhor Jesus. A ideia é que os céus, eles serão abertos e Cristo se revelará. Né? Por isso que essa palavra chegada ou vinda é usada em alguns ambientes do Novo Testamento, mas também revelação, porque os céus, eles se abrirão e ele se manifestará diante de todos os olhos. Como o texto que nós lemos hoje na liturgia, um cântico que nós cantamos hoje na nossa liturgia. Todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dessa manifestação gloriosa de Deus na pessoa do seu Filho. Né? Então essa é a palavra Apocalipse, uma das palavras usadas para descrever essa chegada do Rei Jesus. Então, o tema da segunda vinda ou chegada, pessoal e visível de Cristo, como revelação definitiva da glória de Deus, ocupou grande atenção na teologia paulina, especialmente, e aí sim, onde nós podemos encontrar mais material sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses, todo ele, e 2 Tessalonicenses, todo ele também. Tá? São os três lugares onde nós encontramos mais material, muito embora nós encontramos Paulo mencionando isso quase em todas as suas epístolas, sobre a vinda do Senhor Jesus, e nós veremos aqui alguns dos textos, e eu peço para que os irmãos abram, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, e Filipenses capítulo 3, verso 20. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 7. E o outro texto, vou pedir para que alguém leia para mim, é Filipenses capítulo 3, verso 20. Podem ler, por favor. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo,
Isso, ele está aí dando graças a Deus pela vida dos irmãos de Coríntios, uma igreja rica em dons. Ele reconhece que Deus está dando dons para aquela igreja de forma abundante e ele espera que a igreja, com esses dons, com o serviço, com a ocupação cristã a favor do bem da igreja, todos estejam em condições de aguardar plenamente a vinda do Senhor Jesus. Ele está tocando nesse assunto aqui. Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso. A nossa casa não é aqui, né? Ou melhor dizendo, o nosso estado definitivo não é o estado no qual nós nos encontramos, né? Eu sei que isso tem muita discussão no meio aí teológico, né? Tem muita divergência a respeito dessas questões. Alguns acham que a igreja, nós vamos entrar nesse assunto agora há pouco, a igreja será retirada da terra e ela viverá nos céus, né? Então, não faz para mim sentido bíblico pensar assim, tá? Porque a terra será restaurada, a natureza será restaurada. E Deus, ao criar todas as coisas, ele viu que era bom. Ele não creu na destruição, na extinção da natureza. Eu creio na restauração dela. Eu creio que esse é o lugar que nós vamos viver, né? Eu creio nisso. Que o Senhor Jesus virá e nós comungaremos com Ele. O Éden, que era um lugar no mundo, será um estado físico no qual nós viveremos não só no lugar da terra, mas o mundo inteiro será um lugar de habitação dos eleitos de Deus. Agora, os ímpios, sim, eu acredito que eles serão retirados, como Adão foi retirado do jardim do Éden por causa do pecado, e eu creio que os ímpios, sim, serão retirados desse mundo restaurado para um lugar de sofrimentos eternos. Mas arrebatamento, a gente não vai encontrar Jesus nos ares? Isso, nós vamos entrar nesse assunto agora mesmo. Só um pouquinho, nós vamos chegar lá. Essa ideia de que a igreja, né, vai levitar e se encontrar com Jesus nos ares, né? Sim. Tem uma interpretação com relação a isso, pastor. Aqui, a Bíblia fala sobre 3 céus, né? O primeiro céu é a nossa atmosfera, que envolve a Terra. O segundo céu é o universo, o espaço lá fora, digamos assim, com as galáxias, etc. E o terceiro céu, que é a habitação de Deus. A galáxia em si, quando Cristo vier, ela vai deixar de existir. Porque no Apocalipse fala sobre vários eventos a nível cósmico, né? Então o segundo céu vai deixar de existir. O terceiro céu, que é a habitação de Deus, e o primeiro, eu acho que vai se unir como um. Essa é Junto com a restauração da natureza. Essa é uma teoria essencialmente judaica. Os judeus, eles tinham essa compreensão de camadas dos céus, né? Então eles interpretavam os textos da profecia a partir de uma análise, de um pensamento que eles desenvolveram no decorrer dos anos, né, no decorrer dos séculos, a respeito dessa composição do céu. Mas isso é pura especulação humana. O homem, ele não conseguiu ainda descobrir e analisar o fundo dos mares, quanto mais os céus, né? Que é uma dimensão infinita. Ele não conseguiu se estudar ainda, ele não tem essa percepção exata sobre quem ele é. E a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, no final da criação ele diz que isso tudo é muito bom, né? Só que toda a natureza foi afetada pelo pecado. A vinda do Senhor Jesus colocará fim à presença, ao poder e à influência do pecado. Então eu creio naquilo que João viu na sua visão, né? Na restauração dos céus. Agora, essa ideia de que os céus serão extintos, que a terra ela deixará de existir, nós não encontramos na Bíblia uma referência que nos dê sólida convicção a respeito desse assunto, né? Sim. Eu falei que esse assunto depois... Lá em Pedro não fala que os elementos estarão atrasados? Lá em Pedro? Bom? Que os elementos eles estarão atrasados no livro de Pedro? É porque haverá juízo. Ah. E esse juízo vai purificar tudo. Onde tem pecado, tudo será extinto. Né? O fogo na Bíblia, em algumas partes nós vemos uma referência simbólica à presença e atuação do Espírito Santo. Está entesourada. Mas em outras ocasiões no Testamento você vê o fogo como uma manifestação do juízo divino. Por exemplo,
As nossas obras serão lançadas sobre o fogo, e elas serão purificadas, serão provadas, né? Então, Pedro diz, por exemplo, que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação, a tribulação, né? Porque receberá a coroa da vida a qual Deus preparou para aqueles que o amam, né? A ideia é que aqueles que suportam esse período que nós estamos vivendo de aflição, gente, isso aqui é assunto para a gente conversar aqui a manhã inteira. Estou tentando aqui rapidamente, nós voltamos aqui. Mas a ideia é que nós, passando por essa tribulação, preservados pela ação do Espírito Santo em nós sairemos do outro lado mais puro do que o ouro. Tá? É uma linguagem metafórica para dizer que nós estamos passando por um período de provação, de lapidação, de purificação, mas o estado pleno do nosso estado só poderá ser contemplado na vinda de Jesus, quando nós formos arrebatados desse estado terrível que o pecado nos submeteu. Vamos voltar aqui. Tem muita coisa, vocês vão me provocar muito no nosso tempo aí. Vamos lá. Então já lemos aí Filipenses 3:20, né? Então em 1 Coríntios 1:7, Filipenses 3:20, Paulo definiu o fundamento da vida cristã neste mundo pela esperança na segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo, olha, o cristão verdadeiro é aquele que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Essa é uma esperança que deve ocupar o seu coração, ocupar a sua mente. Você viver a vida cristã baseada nessa esperança, aguardando a vinda, a manifestação, a revelação do Senhor Jesus. Ao dar graças a Deus pelo testemunho dos Tessalonicenses, esclareceu que o propósito da conversão deles foi o de servir a Deus e aguardar dos céus a Jesus Cristo. Vamos ler esse texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 ao verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 ao verso 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, por convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha que interessante. Ele define a conversão, ele define que um dos propósitos da nossa conversão é para aguardarmos a vinda do Senhor Jesus, o qual nos livra da condenação que virá por ocasião da sua vinda. Então, com base nesse texto, nós podemos afirmar claramente que um dos propósitos de Deus ao converter a nossa vida da escravidão no pecado para a liberdade no seu Filho é para aguardarmos a sua vinda. Eu fui convertido, eu não me converti. Eu fui convertido para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Paulo está definindo que a vida cristã ela está fundamentada nessa esperança. O Senhor Jesus voltará. E é por isso que eu resisto às tentações, que eu abandono o pecado. É por isso que eu atravesso com perseverança todos os obstáculos que estão diante de mim. Porque eu creio, Jesus voltará. E Ele, ao voltar, Ele me enxugará dos olhos toda lágrima. Ele fará cessar todo o meu sofrimento. A mais absoluta experiência de alegria e de paz na presença de Deus. Né? Então, a vida cristã ela precisa estar muito bem fundamentada e nós precisamos ter uma percepção muito clara e constante dessa verdade, que Jesus está para voltar. E Paulo define isso. Ele também diz em Tito, ele registrou que a graça salvadora de Deus se manifestou também para que vivamos aguardando a bendita esperança do retorno de Cristo. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 13. Vamos lá, rapidamente. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 13. Quem não leu, tem a oportunidade de ler aí, uma voz bem alta. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém. Paulo reconhecia essa esperança como combustível que mantinha a igreja firme pelo vale das perseguições e falsos ensinos. E insistia nesse conteúdo teológico, pois além de fortalecer a igreja, eu coloquei aí no estudo, várias referências, onde eu pesquisei Paulo usando esse argumento teológico da vinda de Cristo para fortalecer a fé da igreja. Então, assim, isso acontece muito conosco. Nós passamos por dificuldades e nessas dificuldades nós, tendenciosamente, nós podemos nos desanimar. É como se Paulo estivesse lembrando, olha, continue, porque olha o que está aguardando. E aí a gente se lembra, de que no final nós seremos recompensados e ele fala, não, continua, vale a pena passar por isso. O presbítero me perguntou ali agora, quando eu cheguei na igreja, como foi o retiro lá o retiro do nosso grupo de discipulado. Eu falei, foi muito cansativo, mas foi extremamente recompensador. O que nós vivemos nesses 3 dias lá com o nosso grupo de discipulado. Nós estávamos numa fazenda, e aí nós lavamos a casa juntos, nós rimos juntos, nós comemos juntos, nós andamos de cavalo, nós comemos, nós compartilhamos a palavra de Deus, nós oramos. Foram dias assim, intensos. Cheguei ontem me sentindo realmente muito cansado por tudo que nós vivemos lá. Mas, gente, valeu a pena demais. Eu vendo aqueles irmãos ali reunidos, compartilhando, conversando, rindo, comendo juntos, aquela paz. E alguém ainda falou, pastor, é isso que nós precisamos viver na igreja inteira. Eu concordo com você. É isso que eu estou tentando insistir, que todos se ingressem em grupos de discipulado da nossa igreja, participem, façam parte. Porque a igreja ela não é apenas assistir alguém pregando. A igreja é relacionamento, é mutualidade, é perdão, é convivência, é sorriso, é estar junto, andar junto. Então, olhando para aquilo que Deus reservou para nós como igreja, vale a pena nós suportarmos com perseverança as aflições dessa vida. Paulo está usando esse argumento em várias passagens. 2 Coríntios, por exemplo, 1, de 12 a 14, Filipenses 2, 16, 1 Tessalonicenses 2, 12 e 2 Tessalonicenses 1, 10 a 12. Claramente, Paulo está tratando sobre a vinda do Senhor Jesus, fortalecendo, renovando a esperança e o vigor da igreja nesses dias de tribulações. E ele também a conscientizava da necessidade de estar atenta para que no último dia ela seja apresentada irrepreensível diante do Senhor. Ele fala isso em 1 Coríntios 1, 4 a 9, Efésios 5, 25 a 27, Filipenses 1, de 9 a 11, 1 Tessalonicenses 3, 11 a 13 e capítulo 5, verso 23. Paulo está dizendo, olha, eu preciso conscientizar todos vocês, santos em Deus, de que o Senhor Jesus está voltando. E o objetivo da vinda do Senhor Jesus é de que a igreja seja apresentada a Ele, Efésios capítulo 5, como eu citei aqui, verso 23, santa, irrepreensível, pura. Então, quando isso vai acontecer, essa união, esse casamento de Cristo com a igreja? Quando Ele voltar. Quando Ele voltar, a igreja será perfeitamente unida a Ele. Algo que Ele pediu em oração lá em João capítulo 17. Que os santos, os eleitos, fossem unidos a Ele como o próprio Pai está unido com Ele mesmo. Essa união vai acontecer quando Cristo voltar. Então, Paulo está dizendo nesses textos para a igreja o seguinte, olha, você, sabendo da sua vinda, a vinda de Cristo, então você precisa se preparar para ser apresentada a Ele, santa e irrepreensível. Não é a ideia de Paulo, a preocupação de Paulo aqui, certamente, é para evitar aquilo que aconteceu com uma parte da igreja lá em Tessalônica, que, sabendo firmemente da vinda do Senhor Jesus, começou a negligenciar várias áreas da vida cristã, inclusive no trabalho. Já que Cristo está voltando, então para que eu tenho que ficar aí? Para que eu vou pagar minha dívida? Eu vou fazer mais dívida ainda, que essas dívidas fiquem com aqueles que ficarem também, que eu vou para o meu Senhor. Paulo adverte a igreja, dizendo que, sabendo disso, ela deve trabalhar honrando, honrando o seu Senhor, honrando as suas obrigações profissionais, e não o contrário. Então, você precisa viver em santidade, em pureza,
em honestidade, sabendo que o Senhor Jesus voltará para apresentar assim uma igreja honesta, que paga a sua dívida, que honra suas obrigações profissionais. Essa é a igreja que Cristo quer apresentar a si mesmo. Não é uma igreja negligente, uma igreja que não perdoa, uma igreja que difama, uma igreja que causa dissensão. Não é essa a igreja. Então, a consciência bíblica, honesta da vinda do Senhor Jesus deve produzir em nós um outro sentimento. E viver uma vida mais consagrada a Deus, mais dedicada a Deus. Cada vez mais afastada do pecado, porque é esta o propósito de Deus através da sua igreja. Purificá-la para apresentá-la a Cristo. Então, o que a igreja precisa fazer? Lançar fora o pecado, se revestir de pureza moral e espiritual. Paulo entendia que a esperança da segunda vinda era motivo para a santificação da igreja. E essa frase é um resumo, essa última frase, Paulo entendia que a esperança da segunda vinda era motivo para a santificação da igreja. É um resumo de quase uma página inteira do livro Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Ridderbos. Tá? Então, além de todos esses entendimentos, conversão, esperança, força contra as perseguições e falsos ensinos e pureza, que estão relacionados com a segunda vinda de Jesus, Paulo acreditava que ela seria repentina. Essa vinda do Senhor Jesus, ela seria repentina. E ela será repentina. Nós temos vários textos. 1 Coríntios 10, 11, 2 Coríntios 6, 2, conforme Isaías 49, verso 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao verso 6. Todos esses textos, eles revelam que a vinda do Senhor Jesus, ela será repentina. Né? Os ímpios serão pegos de surpresa. Mas os santos, eles não serão pegos de surpresa, diz o apóstolo Paulo. Porque eles não são como os das trevas. Eles são aqueles da luz. E isso é muito claro porque nós esperamos pela vinda de Jesus. Então, quando Cristo voltar, nós já estávamos esperando. Como aquelas virgens que estavam à beira do caminho na parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 24. Capítulo 25, né? Quando Jesus voltar, quando o rei voltar, quando o noivo chegar, as nécias, elas, sim, serão surpreendidas. Ao chegar no caminho, ver o rastro do cavalo que já passou. Mas as prudentes não, elas estão ali preparadas, esperando. Então, para elas já estão esperando, então para elas não será surpresa. Para nós não será surpresa. Tá? Nós não sabemos o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que Ele virá. E se Ele vier agora, nós já estamos esperando por Ele. Maranata, vem, Senhor Jesus. E vem mesmo, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Lembra de nós. Né? Nós esperamos por isso. Então, Paulo, ele fala sobre essa vinda repentina e por dever vocacional, nós não sabemos exatamente quando Cristo voltará, e por dever vocacional, 1 Coríntios 9, 16 a 17, Paulo fazendo de tudo para compor, para ganhar o máximo possível de pessoas, né? É possível. Ele também, por causa do seu senso de urgência, 1 Timóteo 4, 1 e 2 Timóteo 3, 1, onde a gente percebe que Paulo está assim, agoniado. É como se na cabeça do apóstolo Paulo a evangelização do mundo fosse uma responsabilidade só dele. E ele não queria terminar os seus dias e deixando um monte de gente sem ouvir o evangelho. Então ele sabendo que Cristo voltaria a qualquer momento, e a vinda de Cristo seria satisfação para uns, mas sofrimento para outros, ele, tomado por um senso de urgência, ele percorreu o máximo possível de lugares pregando o evangelho e confirmando os santos. Tá? Então, veja como a percepção e o convencimento da vinda do Senhor Jesus moveu a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Isso deveria acontecer conosco também. Sabendo que o Senhor Jesus está para voltar, nós deveríamos também experimentar esse senso de urgência que Paulo experimentou. De pregar o evangelho para o máximo possível de pessoas, de nos esforçarmos para usarmos todos os recursos que nós temos, espirituais, morais, financeiros, materiais, logísticos, para levar ao máximo possível de pessoas o evangelho do Senhor Jesus. A mensagem de que Ele está vivo e que Ele voltará para julgar todos, inclusive a igreja. Tá? A igreja apenas ouve de Cristo a sentença de que ela é justa. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que vai acontecer. Quanto aos demais, eles
ouvirão a sentença final de uma condenação que já foi anunciada lá no princípio. Certamente morrereis. Ao pecar, o homem morreu espiritualmente e ele agora está incapaz de buscar a Deus. Se Deus não vir ao seu encontro, ele não tem como ir ao encontro de Deus. Eles já estão justamente julgados por causa do seu pecado. Aí você para para pensar, meu Deus, quantas pessoas ainda não ouviram o Evangelho? Ou que ouviram e não entenderam o Evangelho. E nós temos tanto conhecimento do Evangelho. E nós temos nas nossas mãos aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, verso 16. O poder de Deus para a salvação. Como eu posso, sabendo da vinda do Senhor Jesus, viver uma vida de acomodação, de letargia, de marasmo, quando há tantas pessoas precisando ouvir o Evangelho?